Olá, gente, boa tarde. É um grande prazer estar com vocês para trazer dicas sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, e é esse o propósito do nosso projeto Manual do Proprietário aí há mais de uma década, com vocês e por vocês. E vocês já aprenderam que as doenças, grande parte delas, são facilmente preveníveis, utilizando aquele nosso slogan: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. E que todas as doenças crônico-degenerativas, ou se não todas, quase todas, têm sempre atuando meia dúzia, entre aspas, de situações do nosso organismo durante anos ou décadas, e das quais a nossa medicina convencional não toma nenhuma medida, porque essas medidas seriam por educação, por mudança de hábitos de vida, por nutrientes não patenteáveis, que não gerariam lucros. Então, isso fica deixado de lado. E assim a gente acaba tratando muitas vezes só os sintomas e quase nunca as causas. Muito bem. Hoje eu recebi uma série de sugestões de pauta e teve uma sugestão de uma seguidora nossa, de uma ouvinte nossa, que falou assim: Edmond, você podia falar um pouquinho desse microbioma, que ninguém fala muito desse microbioma, que não é simplesmente uma flora, não é? Uma flora intestinal. O microbioma, ele é o conjunto de todas as bactérias que se especializaram para conviver com nós e realizarem uma série de coisas fantásticas que o nosso próprio código genético seria incapaz de fazer. Eu pensei, deve estar muito próximo o lançamento do livro. A editora entrou em contato comigo, parece que já está em fase de diagramação, mas eu não quero fazê-los esperar mais aí 1 mês e meio, 2. Então eu resolvi, no capítulo que eu trato da saúde do sistema digestório, trazer para vocês já de antemão, vocês que acompanham aí todas as semanas, esse assunto, que é um assunto muito interessante e muito pouco estudado. Na verdade, começou a ser estudado no comecinho desse nosso século, né? Até então ninguém dava muita atenção para o nosso microbioma. E esse capítulo de saúde do nosso sistema digestório, o bom funcionamento desse sistema, eu resolvi colocar como 4 R's. O primeiro R seria retirar. Retirar o quê? Retirar os alimentos que não fazem bem, que são antinutrientes, alimentos que são intolerantes a cada grupo de pessoas. Tem pessoas que não toleram um tipo de alimento e toleram bem outro e vice-versa. Então, isso é uma coisa individual que eu já tratei com vocês muitas vezes em programas anteriores. Então, o primeiro R era de retirar alimentos não saudáveis e intolerantes. O segundo R era de repor. Repor o quê? Repor as enzimas, repor ácido clorídrico, repor tudo necessário para a digestão. Todos vocês sabem que nós não fazemos tão bem as coisas com 50, 60, 70 anos como o nosso corpo fazia quando tínhamos 20 e 30 anos. Então, esse segundo R é repor enzimas digestivas, ácido clorídrico. O terceiro R era o R de refazer. Refazer o que? A permeabilidade intestinal. Também já tem programas meus aí, vários, no YouTube, dizendo disso. E o quarto R, que é o repovoar. Esse que eu falo do microbioma, da microbiota, e é disso que eu vou tratar com vocês hoje, desde quando começar nos estudos, bem o que vai estar no livro de vocês. Então isso aqui é uma partezinha de um capítulo, mas que é muito interessante para vocês irem tomando consciência de como é que eu fiz. E mais uma coisa, eu aviso o leitor no começo desse novo livro que eu resolvi colocar os principais estudos clínicos bem no meio dos parágrafos que eu falo, para eles e comentar esses estudos com o leitor,
Porque se eu deixar isso só para referência bibliográfica lá no fim, as pessoas vão ler o livro e acabou o livro, fecha o livro, pouquíssimas são as que vão procurar por esses estudos para entender por que eu escrevi isso. Então talvez vá ser o primeiro livro no mundo onde vai ter essa característica. As coisas mais importantes, eu coloco os trabalhos para ilustrar também mais importantes, bem no meio do texto e comento com vocês. Então, começando agora da nossa microbiota. Outra coisa importante para você que está sintonizando agora, Mundial, é que toda terça-feira eu estou com vocês aqui às 14 horas, ao vivo, e eu trago para cá sugestões de pautas de vocês, dúvidas de vocês, e nosso caminho, nosso link de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial. E eu queria que vocês anotassem, é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails, sugestões de pauta, dúvidas, que aí, oportunamente eu vou falando sobre o que vocês estão interessados em ouvir, e assim esse programa fica muito mais interativo, muito mais proveitoso para você. Uma outra dica muito legal para todos que não têm tempo de anotar, que estão trabalhando, dirigindo, é que tudo que eu falo, depois de 3 dias, vai estar colocado no meu canal no YouTube, à sua disposição, para vocês assistirem com calma aos fins de semana, pesquisarem, porem em prática e avisar a todos ao seu redor, porque esse é um projeto de conscientização em prol da saúde. Outro grande lema nosso é que a boa saúde, a longevidade, a vitalidade, tudo isso não pode simplesmente vir de frascos de drogas, não se resolvem tudo com drogas e remédios. Esse é outro novo grande lema, né? E que faz parte desse seu novo manual. Então, youtube.com, canal Dr. Edmond Saab Júnior, vocês vão ter tudo isso e muito mais. E lá atrás, eu já falava 8 anos atrás, 9 anos atrás, sobre isso também. Só que a gente não tinha esses conhecimentos que a gente tem hoje, que eu vou começar a passar para vocês agora. Talvez eu não consiga passar todo esse conteúdo do microbioma humano, ou seja, toda a genética que envolve todas as bactérias que convivem com a gente e muitas vezes pela gente, num programa único. E aí talvez eu faça em 2 programas, uma parte hoje e uma parte na semana que vem para vocês. Mas o assunto é muito interessante, vamos lá. Se observarmos como é espantoso, o aumento é brutal da incidência de doenças crônico-degenerativas ocorridas nos últimos 100 anos. Por quê? Porque antes disso, o que mais dizimava a população, ainda jovem, eram as várias pestes, pneumonia, tuberculose, diarreia infecciosa e etc. As técnicas de asepsia, saneamento básico, vacinações, antibióticos, nos livraram grande parte desse tipo de causa-morte. As maiores causas de morte nos Estados Unidos no século passado não eram por infarto, acidente vascular cerebral e câncer, como acontece nos dias atuais. Mas, então, a pergunta é, por que passamos a morrer dessas doenças degenerativas? Houve mudança no genoma humano nos últimos 100 anos? A resposta é não. Então, isso significa que a principal causa dessas mortes terem mudado, tanto para infarto, AVC e câncer, não é genética. Bem, se a genética não explica esse fator, então seria questão ambiental, estilo de vida, sedentarismo, má alimentação, ingestão de antinutrientes que não existiam no passado, como, por exemplo, gorduras trans, gorduras interesterificadas das margarinas, gorduras hidrogenadas dos óleos vegetais para frituras, excesso de carboidratos simples, refinados, né, a farinha branca e de alto índice glicêmico, que não existia há 100 anos atrás. Sim, essa seria, eu falo assim para vocês, sim, essa seria uma boa explicação, mas talvez ainda estejam faltando mais fatores. Afinal, se nossa microbiota, todos os micro-organismos, a microbiota que hospedamos são 10 vezes mais do que o número de todas as células que compõem o nosso corpo, não haveria uma ligação também com a alteração dessa nossa microbiota nas últimas décadas?
né, no último século. E eu falo, eu tenho certeza que sim. A mudança de estilo de vida levou à alteração da microbiota e, consequentemente, dos genes que a compõem. Então, levou à alteração da quantidade de racinhas de bichos diferentes e, consequentemente, os genes desses bichinhos também foram mudados, não é? A mudança de estilo de vida levou à alteração da microbiota e, consequentemente, dos genes que a compõem. E o projeto Microbioma Humano, que a gente chama de PMH, nos mostra isso. Esse projeto do microbioma humano foi iniciado em 2008 e concluído em 2013 nos Estados Unidos, com a participação de cientistas do mundo todo. E teve como objetivo analisar, sequenciar e elucidar a relação dos genes desses nossos hóspedes, desses nossos bacilos, do nosso microbioma, com as várias doenças, como alergias, doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, alguns tipos de câncer e até doenças neurológicas, dermatológicas e depressão. Como as mudanças nessas colônias de bichinhos poderiam estar relacionadas com essas moléstias. Olha só que interessante. Após o sequenciamento dos nossos genes, e nós chegamos a um mísero número de aproximadamente 30 mil genes, esse foi o genoma humano, não é? Pensamos, puxa, em contrapartida, nesse projeto do microbioma humano, dos germes que convivem com a gente, nós encontramos 5 milhões de genes que compõem o microbioma. Então isso nos mostrou mais sobre o que é ser humano do que o sequenciamento do nosso próprio gene. A maioria das células do nosso organismo são nutridas pela glicose. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Bom, quando acabou o projeto Genoma Humano, isso mais ou menos ali em 2004, a gente acreditava que ia poder lidar com uma série de doenças que não tinha muito tratamento à disposição. Eu acreditava firmemente que existia uma medicina pré-genoma humano e pós-genoma humano. E o que aconteceu? Quando terminou o estudo, o sequenciamento do nosso genoma humano, nós observamos que a gente tinha simplesmente 30 mil genes. Isso é o que tem um pé de arroz, isso é o que tem alguns vermes, né? Então, como é que explicava o nível de consciência e de evolução da raça humana com um genoma tão pequeno? E aí vocês vão entender isso um pouco mais para frente. Olha só, nesse microbioma, nós não temos 30 mil genes, nós temos aproximadamente 5 milhões de genes que interagem com esses nossos 30 mil para tornar nós quem nós somos. Então, a maioria das células do nosso organismo são nutridas pela glicose, mas as nossas células intestinais não são. Os micro-organismos recolhem, essas boas bactérias, recolhem os restos de alimentos e os convertem em energia, deixando resíduos para serem absorvidos pelas células da parede do intestino grosso. Além de gerarem energia para manter o funcionamento e a vida dessas células, fazem o trabalho de lixeiro, entre aspas, para que esse resíduo não seja armazenado, intoxicando e aumentando de tamanho nossas células de gordura, ou nos fazendo engordar, porque as células de gordura vão ser o depósito dessas toxinas todas que não seriam digeridas por essas boas bactérias. Esses mesmos micro-organismos ainda sintetizam uma série de vitaminas, como a vitamina K, necessária para uma série de coisas, entre elas a coagulação, o direcionamento do cálcio para os ossos e mais inúmeras ações. E a vitamina B12, essencialmente para o funcionamento cerebral. Essas boas bactérias moldam ainda a parede intestinal com suas milhões de vilosidades, aquelas dobrinhas que tem por dentro, elas que fazem a arquitetura, para ter superfície suficiente para todo o processo de absorção. E são fundamentais também na manutenção da adequada permeabilidade intestinal. Aquilo que eu falei com vocês sempre do nosso intestino, que é como um filtro, um coador de café, que deixa passar, quando essa permeabilidade está ok, só o que interessa para dentro da corrente sanguínea, mandando o que não interessa para o cano de descarga. Então, eles também, esses bichinhos,
são importantíssimos para preservar essa permeabilidade intestinal, além de serem de extrema importância para a imunidade, pois 60% de todo o sistema imunológico situa-se nesse tubo digestório. Então, assim, entendemos um pouco mais sobre nossa complexidade humana, que é a conexão de toda a informação genética desses micro-organismos junto ao metabolismo de cada uma de nossas células. Essa seria a resposta para quando, em 2003, encerramos o projeto do nosso genoma humano, isso que eu falei com vocês agora, e constatamos que o homem tinha o mesmo número de genes de um grão de arroz e alguns vermes. E a pergunta: como seria possível se somos seres tão complexos? Afinal, falamos, andamos, pensamos, fomos à Lua e vamos a Marte. Aí eu coloco, que eu falei para vocês, alguns trabalhos, algumas mensagens importantes no meio que eu vou ler para vocês também. E isso aqui é de uma médica que ela foi gerente de estudo do grupo que estudou esse microbioma humano, que é a doutora Lita Proctor. Ela fala assim, olha que interessante, gente. Nós humanos não temos todas as enzimas necessárias para digerir todos os alimentos. Os micróbios decompõem parte das proteínas, das gorduras e carboidratos da dieta e os transformam em nutrientes que podemos absorver. Produzem ainda vitaminas e substâncias anti-inflamatórias que o nosso próprio genoma não é capaz de ordenar para que nosso corpo produza. Olha que coisa fantástica. Então, nós não seríamos o que somos sem uma flora, sem um microbioma adequado. Aí eu coloco aqui um outro trabalho interessante para vocês verem uma ligação da obesidade no mundo com um microbioma de baixa qualidade. Então, tá assim, observe a correlação desse micro-organismo com o seu hospedeiro. Então, eu vou falar de um bichinho específico em relação a nós. E esse bichinho chama Akkermansia mucinifila. Mucinifila, do grego, significa amiga do muco. Então, olha o que esse bichinho faz. Esse micro-organismo compõe 4% de toda a população da flora intestinal de pessoas magras, enquanto nas obesas é quase inexistente a Akkermansia mucinifila. Ele vive na superfície do muco da parede intestinal, produzindo e mantendo essa camada de muco grossa, formando uma barreira que impede a entrada na corrente sanguínea de bactérias nocivas e partes de bactérias como os lipopolissacarídeos, causadores de inflamação por todo o sistema. Inclusive, inflamação das células gordurosas também. E abastecendo essas células gordurosas já existentes com mais gorduras e toxinas. Então, ele previne isso tudo. Portanto, menos esse bichinho Akkermansia, mais obesidade. E olha um detalhe importante. A projeção para 2030 é que 80% da população americana esteja com sobrepeso ou obesidade. Muito bem. Então, dando sequência nesse assunto, vamos falar em disbiose. O que é disbiose? Eu diria que a disbiose inicia ou participa de quase todas as doenças crônicas. Provavelmente 80% ou mais das pessoas encontram-se nessa condição e o pior, poucos a tratam e poucos a conhecem. Como que a gente pode definir disbiose? A microbiota intestinal, toda essa coleção dos bichinhos, né, que convivem com a gente, é mais complexa no intestino grosso, contando com cerca de 500 espécies diferentes de micro-organismos, e a maioria deles essenciais à nossa saúde, como os dominantes, que são os Bifidobacterium e os Lactobacillus. Observem que esses micro-organismos vêm se especializando por milhares e milhares de anos para conviver conosco, fazendo parte do que nós somos. Existe também, em menor número, os residuais, que são potencialmente patogênicos, causadores de doença, isto é, com capacidade de causar doenças como Clostridium, Pseudomonas, entre outros. Então, um desequilíbrio entre a quantidade dos bons e os ruins causam essa disbiose, né? Onde há um predomínio dos micro-organismos patogênicos causadores de doença sobre esses outros que fazem esse mundo de maravilhas para a nossa saúde. Tá ok? Muito bem. Então, quando há um desequilíbrio nessa flora, passando a predominar os maus micro-organismos, que até então eram inofensivos,
abrimos a porta para uma devastação na ecologia do organismo humano. Quando esse desequilíbrio chamado desbiose acontece por meio de mudanças quantitativas ou qualitativas desses hóspedes, desses micro-organismos, causam mudanças nas atividades metabólicas pela não absorção de vitaminas, inativação de enzimas que prejudicam a digestão, desconjugação dos sais biliares comprometendo a digestão e absorção de gorduras, aumento de produção de substâncias cancerígenas, como as nitrosaminas, destruição da mucosa intestinal, aumentando sua permeabilidade e deixando passar para o meio interno, para a nossa corrente sanguínea, toxinas, metais tóxicos, bactérias, gerando inflamação, infecção, oxidação e todas as suas consequências. E assim todo o desastre é iniciado. Por isso que eu falei para vocês que a desbiose participa de quase todos os processos patogênicos. E mais, por que ocorre esse desequilíbrio? Por que isso pode acontecer desde o nascimento? Como que nós podemos fazer para prevenir isso tudo? O que a gente já tem de conhecimento sobre cada bactéria, a importância de cada boa bactéria para suplementarmos essas bactérias, como poderemos nutrir adequadamente essas boas bactérias que nós temos para manter esse microbioma muito saudável e preservar a saúde. Até uma sugestão diária de suplementação de probióticos, que são essas boas bactérias, e seguidas também de prebióticos, que são os alimentos para essas boas bactérias se alimentarem, se multiplicarem. Isso não vai dar tempo hoje de eu falar para vocês, mas eu prometo que vai ser a sequência do nosso programa na semana que vem. E aí vocês vão ter nesses 2 programas uma noção geral do que fazer em termos de microbioma, que vocês ainda quiserem chamar de flora intestinal, tudo bem. Mas esse é o nome correto, e como está preservando a sua saúde e seu sistema imunológico através do bom cuidado dessas bactérias, de uma alimentação correta, que eu vou falar com vocês e tudo mais. Então, gente, o nosso papo é muito bom, o nosso tempo voa. Mais uma vez a dica, não deixem de ir ao youtube.com, se inscrevam no canal Dr. Edmond Saab Júnior, veja isso que eu estou falando para vocês, pesquisem e lembrem, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. A vitalidade, a longevidade não vem de um frasco de drogas. Nós temos que mudar nossos hábitos de vida, nós temos que cuidar desse novo órgão, talvez o maior de todos, que é o nosso microbioma, e juntando conhecimentos, e assim sim nós vamos conseguir longevidade com saúde e qualidade de vida. Quero desejar uma ótima semana para vocês, forte abraço, amigo Edmond, e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente.